Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como o Márcio já me apresentou para vocês, eu sou a Adriana e vou dar continuidade, tá, aos conteúdos que vocês já fizeram anteriormente. Então hoje a gente já vai começar com o capítulo 2, Planeta Terra, e nós vamos estudar hoje as páginas 202 até a página 208, tá bom? A gente vai falar um pouquinho do planeta Terra. Então deixa eu apresentar aqui para vocês aqui o meu livro. A gente vai fazer o estudo dessas imagens, tá? Aqui em cima tem umas perguntinhas que vocês vão responder para mim após vocês observarem com bastante atenção essa imagem aqui. Aí vocês vão responder essas questões para mim no caderno e quando a gente voltar, tá? Quando a gente retornar com as aulas, nós vamos fazer a correção de todo esse material, tá bom? Então, depois de vocês observarem aqui, nós vamos ver as estruturas da Terra. Tem esse filme aqui, que está sendo aqui até uma sugestão do próprio livro. Eu gostaria que, se fosse possível, vocês assistissem ele em casa com a família, tá? O filme chama O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Esse filme é um filme bem bacana e ele vai ilustrar melhor para vocês a estrutura da Terra, tá? As próprias camadas. Então, acho interessante vocês assistir o filme para, antes de começar, tá? A matéria, antes de vocês começarem a ler a matéria, para vocês já terem conhecimento prévio aí do que está por vir, tá bom? Quem tiver condições, então, estuda, assiste o filme e depois faz as atividades, tá? Então, olha só. Aqui primeiro vai fazer uma exploração sobre esse cartaz que está apresentando o filme. Então, ele vai perguntar o que é uma obra de ficção científica. Depois ele vai falar, né, que o núcleo é uma das camadas da Terra. E vai falar algumas outras coisinhas aqui a mais que vocês vão ver ao longo da unidade. Na página 205, a gente já vai ter uma explicação dessa estrutura, como que ela é formada. Então, a gente tem aqui o nosso globo, tá? Ele foi cortado aqui ao meio, como vocês podem ver. E ele vai explicar direitinho cada camada dessa aqui. Então a gente tem a crosta terrestre, que é uma camada mais externa da Terra, onde vivem os seres vivos. Então vocês estão vendo aqui que é essa parte que está sinalizando aqui, tá? A crosta terrestre pode ser continental ou oceânica. Seria bom se vocês tivessem um mapa mundi para vocês dar uma olhadinha. Geralmente tem em agenda, tem em atlas. Quem tiver em casa pode dar uma consultada aí, pode verificar, tá bom? Aí temos aqui as camadas divididas para vocês entenderem melhor. Aí tem a explicação do que seria a crosta oceânica e a crosta continental, que é essa que está citando aqui, ó, que a crosta terrestre pode ser continental ou oceânica. A oceânica é a porção de crosta terrestre que forma o assoalho, que é essa partezinha aqui, ó, tá? Dos oceanos, e a espessura dela vai variando aqui. E a crosta continental é a porção da crosta terrestre que forma os continentes. Aí também está sinalizando aqui para vocês, tá? A espessura também varia, né, de 30 a 80 quilômetros. Continuando aqui com a estrutura, a gente tem então a crosta terrestre, que eu já falei para vocês. Nós temos o manto e temos o núcleo. O manto é essa parte que vocês estão vendo aqui, ó. É a camada que fica abaixo da crosta. Então, primeiro vem a crosta terrestre e logo em seguida vem o manto, tá? E esse manto, que nessa camada tem as partes das rochas que se encontram parcialmente derretidas por causa da pressão e da temperatura elevada, e muitos dos fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, que é essa primeira aqui, como os terremotos e os vulcões, podem ocorrer por causa dos movimentos dessa camada aqui do manto, tá? Tem uma explicação dessa para vocês, no material que eu produzi,
impresso. Então vocês vão ler, eu dei mais explicações para vocês lá a respeito da estrutura, né, das camadas da Terra. Também está bem tranquilo de entender. Aqui por último, lá dentro a gente tem o que? O núcleo, que é a camada interna central da Terra. Então essa camada se localiza abaixo do manto e apresenta temperaturas, tá, bem altas. Então a gente tem primeiro a crosta terrestre, depois no meio temos o manto e a mais interna, que a gente fala que está bem aqui no miolinho, é o núcleo, tá bom? Continuando essa explicação, vocês vão ver aqui algumas atividades na página 207 para vocês fazerem para mim. Então tem essa primeira que a gente vai falar que em alguns locais do planeta existem os chamados geyser, tá? Que são jatos de água e vapor de água quente lançado na superfície terrestre em intervalos de tempo regulares. Então vocês estão vendo aqui a explicação aqui do desenho, que aqui primeiro a gente tem a água e o vapor de água, eles são aquecidos, né, sob a pressão. Aí aqui é o jato de água, né, e o vapor saindo. E desse lado aqui a gente tem a água infiltrando. Então a água primeiro ela entra, tá vendo? Com as águas da chuva. Aí a água primeiro ela passa aqui pelo solo. Aí vem aqui a segunda parte, que é a água e o vapor. Eles são aquecidos e sobem, né? Sob pressão, aqui tem uma pressão aqui que vai fazer com que ele suba. E aqui ele vai sair o quê? Aquecido, tá bom? Aí pergunta qual que é a fonte de calor que aquece a água do geyser. De acordo com esse esqueminha aqui, ó. Pergunta como a água das chuvas pode ser relacionada aos geysers. E pediu para vocês aqui, na letra C, fazer uma pesquisa em livros ou em sites, até mesmo na internet, sobre a existência dos geysers e as águas aquecidas pelo calor interno aqui no Brasil, tá? Anotem, por favor, todas essas informações no caderno, porque quando a gente retornar, a gente vai voltar nessa matéria. E na página 208, nós temos a continuação da atividade. Aí vem de novo o desenho, né, representando a estrutura, e vocês vão localizar para mim na imagem a camada, qual camada que está sendo aqui, né, explicada, qual parte que ela representa aqui, tá bom? E logo em seguida localizar aqui no diagrama as camadas, tá, internas da Terra. Bom, por hoje é só, mas gostaria que vocês dessem uma lida para mim no vulcanismo e nos terremotos para a nossa próxima aula, tá bom? Beijo e até a próxima!